Fala videomaker, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar para você 5 erros que todo videomaker iniciante comete e como você pode evitá-los. Então fica nesse vídeo até o final que eu tenho uma surpresinha para você. Antes da gente iniciar o vídeo, queria pedir para você deixar um like e se inscrever no canal. Isso daí vai estar fortalecendo muito, ajudando o YouTube a ranquear o meu vídeo, para que assim eu consiga produzir mais conteúdo relevante para vocês, beleza? Primeiro grande erro que eu vejo que muitos videomakers iniciantes cometem é o seguinte: vamos fazer assim mesmo, depois eu corrijo na edição. Às vezes acabo esquecendo de bater o branco certinho. Não, mas fica tranquilo que depois eu corrijo na edição. Esse eu corrijo na edição é uma forma errada de se pensar. É claro que a gente que já está no mercado, a gente já trabalha na área, a gente sabe alguns macetes que a gente pode abusar ou não, e depois, caso dê um errinho ou outro, a gente consegue arrumar na edição. Mas o pensamento que a gente tem que ter é de abundância, não de escassez. Então, poxa, eu vou deixar o vídeo perfeito aqui na filmagem e depois eu vou deixar mais perfeito ainda na edição. E não, eu vou fazer um vídeo meia boca aqui na filmagem, vou gravar de qualquer jeito e depois na edição eu dou um jeito. Não é assim, a gente tem que pensar em deixar profissional do início até o fim. Se a gente faz algo meia boca no começo e tenta corrigir para deixar profissional no fim, a gente está errando, porque a gente pode acabar pecando em alguma situação e o nosso vídeo não ficando profissional 100%, ok? Então a gente tem que pensar sempre dar o nosso melhor do início ao fim, seja ele na filmagem, lá na preparação, até a gente finalizar o nosso vídeo na pós-produção, fazendo gradação de cor e tudo mais. Então, o primeiro erro que todos cometem é pensar em resolver na edição. A gente não tem que pensar em resolver na edição, a gente tem que pensar em fazer um trabalho como completo, a captação, aonde a gente vai posicionar as luzes, aonde a gente vai fazer a gravação, o que a gente precisa levar. A gente tem que pensar em tudo e não só na pós-edição, que aquilo lá é só pra gente fazer, pegar aquele material bruto, tudo que a gente fez e dar os detalhes finais, ok? Já um gancho aqui pro segundo erro que todo videomaker começa é ligar a câmera, dar o REC sem pensar nos detalhes. Galera, isso daí é muito grave, porque é o seguinte: quando a gente vai fazer uma filmagem, a gente precisa saber, por exemplo, o local onde a gente vai filmar, o que a gente precisa levar, que horas a gente vai filmar para saber como vai estar a iluminação, se a gente vai gravar no sol, de dia, à noite, se a gente vai precisar levar, por exemplo, luzes adicionais no softbox, se o sol do meio-dia não vai estar batendo na nossa cara e dando aquele efeito horrível, estourando a nossa imagem. Então tudo isso a gente precisa pensar antes de dar o REC. É por isso que luz e câmera vem antes de ação. A gente precisa pensar todo esse esquema, olhar onde vai ser o nosso cenário. Se possível, você for fazer uma filmagem, vá algumas horas antes para entender como vai funcionar, como é o cenário que você vai conseguir montar, onde você vai deixar o enquadramento. Pensa tudo certinho. É óbvio que você não precisa roteirizar do início ao fim, mas tenha já um pensamento de tudo que você vai fazer lá, para na hora de dar REC você tenha o menos dor de cabeça possível, ok? Então é importante que antes de dar o play você já pense ali nos detalhes, óbvio que não em 100%, mas você já saiba, tenha uma noção do que você vai fazer naquela filmagem. Outro erro também que é muito comum de se acontecer, isso não só com iniciantes, mas em videomakers intermediários também, é querer usar tudo no automático. Galera, a geração das câmeras, a tecnologia está chegando, está automatizando tudo isso. Porém é importante que a gente saiba usar o nosso material no manual também. Então, por exemplo, eu tô com essa almofada aqui e tô usando o foco automático agora. Por exemplo, se eu apontar essa almofada aqui, eu sei que ela vai focar na almofada porque ela tá usando o modo automático. Então eu coloquei para onde ela estiver apontada na minha reta, ela vai focar e vai desfocar o fundo. Mas, por exemplo, você vai fazer uma filmagem de casamento, que é uma filmagem onde você não consegue ter o controle do roteiro, saber o que vai acontecer, porque aí você tá lidando com seres humanos. Vamos dizer que você está filmando lá no modo automático, mas está dando pau, a câmera não está conseguindo focar certinho naquele take que você precisa. E agora o que você faz? Você tem poucos segundos, então você tem que saber dominar o seu equipamento ali. O modo automático é óbvio que vai nos auxiliar, mas por exemplo, você saber usar o modo manual na hora de você estar fazendo aquele take precioso lá, a câmera não está focando, poxa, troca ali para o manual rapidinho, faz a configuração na mão e aí sim você tem aquele take perfeito e você não fica dependendo apenas da tecnologia. É óbvio que se você sabe usar, você sabe a regra, você pode quebrar a regra, pode usar o automático, mas ter o domínio do foco manual também é importante, porque na hora que você for fazer uma filmagem, pode ser que o foco automático te deixe na mão e você vá precisar sim usar o recurso do modo manual. Então é importante que você já esteja preparado para na hora de chegar na captação você não acabar fazendo cagada. Temos o quarto erro também, que agora ele não é relacionado diretamente à expertise na filmagem,
porém você vai ter que aprender isso daí uma hora ou outra, querendo ou não, porque você está lidando com clientes e é o seguinte, é a parte que você tem que se impor com o seu cliente. Então vamos supor que o cara te contratou lá para fazer uma filmagem, pá, e na hora lá da filmagem vai filmar 2 pessoas, enquanto uma tá fazendo a explicação, a outra tá ali do lado aparecendo na câmera mexendo no celular, ou tá fazendo barulho, conversando com outra pessoa, tendo barulhos externos, enfim, você tem que você tem que se impor. Então você chegar pra pessoa, olha, vamos cortar esse take aqui, tá feio, porque é o seguinte, vamos desligar o celular agora, vamos deixar no silencioso, assim que acabar a filmagem aqui a gente volta, enfim, você tem que se impor, você tá ali monitorando a câmera, você vê, por exemplo, seu cliente falou alguma coisa errada, gaguejou, então fala, olha, corta esse take aqui, vamos voltar, repete essa frase porque não ficou legal, não gostei. Então, às vezes o videomaker ele pensa, igual eu falei, voltando lá no tópico 1, ah não, eu vou pegar e vou deixar ele gravar desse jeito e depois eu corrijo na edição. Não, o importante é que você já corrige ele ali na hora e depois na edição você só precisa dar um retoque, não tem que ficar fazendo um monte de gambiarra para tentar passar por cima do seu vídeo. Então, se impor com o cliente é outro passo muito importante. Assim, primeiro, você vai estar passando um ar mais profissional, seu cliente vai ver, poxa, ele sabe o que ele está fazendo, se eu estou fazendo errado aqui. E segundo, que você não vai ter trabalho depois na edição, ter que ficar inventando um monte de coisa que você poderia ter resolvido sem dor de cabeça lá na hora da filmagem, só falando para o cliente, olha, vamos parar de mexer no celular aqui durante a filmagem, vamos manter uma postura mais ereta, enfim, ou esse take que você gaguejou, vamos voltar essa cena. Você fazendo isso, você evita muita dor de cabeça lá no final. E agora a gente tem o nosso quinto erro que muito videomaker iniciante comete, às vezes até intermediário, né, que é, quem nunca, né? Ah, se eu tivesse aquele equipamento, aquela câmera que filma em 4K, não sei quantos FPS e tal. Cara, você tem que, igual eu já falei no vídeo anterior, inclusive vai estar o card aqui, se você quiser conferir, é só clicar ali e você vai ver o vídeo mais completo eu abordando só esse tópico. Mas é aquele cara que ele fica julgando os equipamentos para dar desculpa da expertise dele. Como eu já falei no outro vídeo, o que importa é o que você sabe fazer com o que você tem em mãos. Se você tem um celular, vai lá e dá seu melhor com o celular, adquira conhecimento para você conseguir fazer a melhor filmagem com o que você tem e não fique culpando os seus equipamentos. Ah, se eu tivesse aquela câmera eu ia fazer aquela filmagem. Ah, se eu tivesse aquele filtro ND eu ia meio-dia fazer aquele take top. Cara, será que você precisa ir mesmo meio-dia? Será que não tem outras formas de você conseguir fazer aquele take, aplicar aquele recurso sem ter que comprar o equipamento? Porque ficar jogando a culpa do equipamento é muito fácil, você ficar com esse pensamento de escassez é muito ruim, então você tem que pensar em abundância, como eu já falei. Então pensar, poxa, eu não tenho filtro ND, como é que eu posso gravar aquele take top? Então não é você dar problema para fazer a sua filmagem, se você encontrar uma solução para que você possa contornar aquele problema, não ficar apenas julgando o seu equipamento. Bom, e para você que ficou até aqui, eu falei que eu tinha uma surpresa, né? Eu separei mais um tópico aqui e isso eu tenho certeza que vai te ajudar. Muita gente comete, principalmente videomakers iniciantes, que é a questão da credibilidade. Então, galera, vamos supor que você vai fazer filmagem de um casamento, ou você vai filmar uma galera executiva, enfim, você tem que saber se comportar, não só com a sua personalidade, mas saber se vestir também. É óbvio que eu não tô falando que você precisa ir em todo lugar de terno, mas, por exemplo, você vai filmar um casamento, você não vai chegar lá com uma calça verde, uma blusa laranja, neon, chamando toda a atenção, porque você sabe, o foco da filmagem que você vai fazer, quem te contratou são os noivos, no caso, então você precisa ir com uma roupa mais tranquila, uma roupa neutra, que não chame muita atenção, porque você tem que dar o foco para os noivos. Você vai, por exemplo, fazer uma reunião com uma galera executiva, você não vai chegar lá de short, chinelo, você sabe, tem que saber, não precisa ser tão formal, chegar de terno lá, aquela calça e tal, mas saber se comportar, colocar uma roupa ali mais social, mais tranquila, e não seja aquela roupa que te dê aquele ar de mediocridade. Então, saber se comportar ali, tanto sabendo conversar com seu cliente, uma linguagem mais formal, não ficar falando de qualquer jeito. É óbvio que aqui eu tô falando de um jeito mais informal, porque eu tô passando a mensagem para um público mais informal, mas, por exemplo, você vai conversar com uma galera lá executiva, uma galera de médicos, assim, você tem que ter uma linguagem melhor, saber como se comportar, a sua aparência física e saber a sua personalidade, como você vai conversar na frente dos clientes é muito importante. Então, galera, eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado. Se você curtiu, deixa seu like, comenta aqui embaixo se ficou faltando algum erro que muitos videomakers conhecem. Você conhece algum erro? Deixa aí nos comentários que eu vou adorar saber. Também não se esquece de se inscrever no canal, tem muito vídeo bacana por aqui, tá chegando muito mais vídeo com qualidade top para videomakers. Então, se inscreve aí, deixa seu like e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!